Poucos pensadores, ao longo da história, geraram tanta controvérsia quanto Karl Marx. Odiado por uns e amado por outros, são inegáveis as profundas mudanças que Marx orquestrou dentro das diversas áreas das ciências humanas, sendo inclusive considerado um dos pais das ciências sociais, juntamente com Emile Durkheim e Max Weber. Ainda que filósofo, sociólogo, historiador e economista, foi como jornalista e militante político que Marx alcançou a maioria de suas conquistas, mas também a maioria de seus desafetos. Nascido em Trèveris, cidade localizada no até então Reino da Prússia, no dia 5 de maio de 1818, Marx era o terceiro de 9 filhos. De origem judia por parte de mãe e luterana por parte de pai, a formação intelectual do jovem Karl certamente foi marcada pelos gostos de seu pai, que era advogado e funcionário público. Por outro lado, podemos afirmar sem medo de que o contexto geopolítico da época foi fundamental para a construção das visões de mundo de Marx, uma vez que durante os séculos XVIII e XIX o continente europeu passou por inúmeras revoluções, acontecimentos que sem sombra de dúvidas forjaram um espírito idealista no interior de Karl. Já moço, ingressou na Universidade de Bonn para estudar Direito. Contudo, se transferiu para a Universidade de Berlim para estudar com uma de suas maiores influências, o filósofo alemão Friedrich Hegel. Em Berlim, Marx se juntou a um deslocado grupo de estudantes e jovens professores, conhecidos como Jovens Hegelianos ou Hegelianos de Esquerda. Após a morte de Hegel, em 1831, esse grupo se dedicou à propagação de ideias consideradas radicais pela maioria dos alunos. Eles defendiam um Estado onipresente e onipotente, ao mesmo tempo que completamente livre de qualquer tipo de doutrina religiosa. Os jovens hegelianos tinham como adversários intelectuais os populares hegelianos de direita, que tinham uma concepção de que a sociedade prussiana da época já havia alcançado, em todos os aspectos, o ápice da civilização. Não é preciso se alongar muito para entender o porquê esses pensadores eram tão populares, principalmente entre a corte prussiana. Tal popularidade certamente explica a razão pela qual a maioria dos cargos de elevado prestígio, tanto dentro da academia quanto dentro do governo, eram ocupados por hegelianos de direita. Ao longo de sua trajetória universitária, Marx acabou perdendo o interesse pelo direito e, em 1841, obteve o título de doutor em filosofia. Impedido de seguir sua carreira acadêmica devido aos atritos com seus opositores ideológicos, Karl opta por seguir carreira jornalística e se torna, em 1842, o redator-chefe do jornal Gazeta Renana, onde conheceu seu amigo e colaborador Friedrich Engels. Juntos, teciam duras críticas ao governo prussiano, que, por sua vez, reagiu fechando o jornal. Após perder seu emprego, Marx se muda para Paris, onde trabalhou na publicação Anais Franco-Alemães, enquanto circulava entre diversos meios simpatizantes do socialismo, tendo, segundo Engels, aderido a estes ideais por volta desta época. Durante este período, Marx se casou com sua noiva, Jeanne von Westphalen, com quem teve 7 filhos. Devido às contínuas críticas ao governo de sua terra natal, Karl acabou sendo exilado pelo governo francês a pedido da coroa prussiana e, em 1845, se mudou para Bruxelas, na Bélgica, onde, juntamente com seu amigo Engels, escreveu o polêmico Manifesto Comunista. Rapidamente, Marx se tornou persona non grata na Bélgica e foi exilado, desta vez optando por retornar à Prússia, onde fundou a nova Gazeta Renana, que rapidamente foi fechada devido à impertinência de Karl. Após mais um exílio, Marx e sua família decidiram por se estabelecer em Londres, cidade onde permaneceram até o fim de suas vidas. As teorias marxistas pregavam que as sociedades humanas evoluíram pela história através da luta de classes, um eterno conflito entre a classe dominante, detentora dos meios de produção, e a classe subalterna, aquela que oferece a mão de obra. Segundo Marx, o Estado seria uma instituição criada para defender os interesses da classe dominante, que por meio da sua influência fazia o máximo possível para que os subalternizados crescem que, na verdade, o Estado estava lá para beneficiar a todos. Ele também previu que, no futuro, o capitalismo geraria tantos atritos internos entre as classes que acabaria sendo subjugado por uma revolução da classe oprimida, que tomaria os meios de produção e instituiria um Estado grande e preocupado com os dilemas dos subalternizados. Doravante, essa sociedade evoluiria para uma sociedade sem classes e sem Estado, o comunismo, onde as pessoas se organizariam a partir da livre associação de produtores.
Marx defendia que esse mundo ideal deveria ser buscado pelos trabalhadores do mundo a qualquer custo, mesmo que fosse preciso pegar em armas e tomar os meios de produção à força. O final da vida de Marx não foi muito feliz. Na verdade, sua vida como um todo não foi das mais alegres. Mesmo tendo herdado uma herança de seu pai, devido aos inúmeros exílios, Karl nunca conseguiu construir uma renda fixa por muito tempo, muito menos construir um patrimônio, impondo à sua família uma condição de vida muito precária. Provavelmente, em decorrência dessa precariedade, 4 dos 7 filhos que Marx teve com Jenny não conseguiram chegar à idade adulta, tendo um deles morrido antes mesmo de ser nomeado. Karl chegou a ter um 8º filho, chamado Frederick Demuth, em um relacionamento extraconjugal com a empregada da família, Helena Demuth. Já na velhice, Marx, entristecido pela morte de sua esposa, acabou perecendo em 1883, aos 66 anos, de bronquite e pleurite, sendo enterrado no cemitério de Highgate, em Londres. Como seu filho Frederick ainda era muito novo, Karl pediu a Engels que cuidasse do garoto. Engels, por sua vez, entregou a criança a uma família de operários londrinos, pagando uma pensão mensal à família. Marx deixou um legado controverso. Como foi dito, ele é amado e odiado na mesma proporção. Mas algo que não podemos negar foi o gigantesco impacto que suas ideias tiveram no mundo contemporâneo.